essa pode ser a última oportunidade para quem está pensando em comprar ações no Brasil. A Bolsa Brasileira perdeu dezenas de empresas nos últimos anos. E enquanto isso, o gringo, o investidor estrangeiro, está olhando muito para o Brasil nesse momento. Sendo que no meio disso tudo é muito natural nós brasileiros pensarmos, poxa, mas a economia tá de mal a pior. O governo tá uma bagunça, a Selic tá lá em cima, problema com o Trump e com os Estados Unidos. É muito melhor esperar as águas acalmarem para depois investir. Mas na verdade é nesses momentos que patrimônios históricos se formam. E nesse vídeo eu quero te mostrar 4 grandes motivos do porquê que a gente pode estar vivendo uma das últimas oportunidades para comprar ações do Brasil. Boa, vamos lá, e a primeira coisa é entender o contexto que a gente está vivendo. O cenário é perfeito para as pessoas não quererem ações do Brasil. Afinal de contas, o pessimismo político está muito maior. O governo Lula está com uma desaprovação de 53%. A Selic está travada em 15%, não reduziu ainda, e isso é como se a economia estivesse andando com o freio de mão puxado do carro. Naturalmente, isso faz com que as taxas do Tesouro Direto, um investimento com risco baixíssimo aqui no Brasil, aumentem pra caramba. E nessa hora tá todo mundo esperando a eleição de 2026. O que é que vai acontecer? Se a gente não tiver rumos melhores na economia, provavelmente o mercado vai sofrer ainda mais, ou seja, não é hora de investir agora, é hora muito mais de esperar. E se a gente for parar para pensar por essa narrativa, sinceramente, faz sentido. É claro que se a economia não tá no melhor momento do mundo, o composto do valor das empresas vai acabar sofrendo um pouco. Só que aí, nesse mesmo momento, a gente começa a ver o fluxo de capital estrangeiro na bolsa do nosso país, que é o que de fato move a nossa bolsa para cima e para baixo. E o que a gente percebe é que, principalmente depois da virada do ano de 2025, as barras para cima da linha neutra, essas barras azuis aqui, elas na média estão numa magnitude muito maior do que as linhas da parte de baixo. Ou seja, o que demonstra que o dinheiro do investidor estrangeiro, na verdade, está entrando pra caramba no Brasil. Mesmo com Selic alta, mesmo com incerteza política, mesmo com dificuldade com os Estados Unidos. Ora, então o que é que a maioria dos investidores não está percebendo num momento como esse? Que afinal de contas, em geral, a gente está vendo muito mais compra do que venda. E aqui entram os motivos que fazem com que a gente provavelmente esteja nos últimos momentos para comprar ações do Brasil. O primeiro deles é a escassez da oferta. A Bolsa Brasileira está literalmente encolhendo nos últimos anos. Nessa reportagem aqui da Marina Barbosa para o portal Investidor 10, ela fala um pouco exatamente sobre isso. Comentando que empresas como a Cielo, a Alfa, a Cosern deixaram a Bolsa do Brasil lá em 2024. E outros nomes relevantes, como o próprio Carrefour e a Santos Brasil, podem seguir o mesmo caminho. Para você ter uma ideia do histórico de quantidade de empresas na Bolsa, o que a gente viu em 2021 foi um pico histórico de 463 empresas listadas, sendo que até fevereiro desse ano a gente já estava com 422. A gente está falando de 40 empresas a menos disponíveis na bolsa. Ah, Felipe, mas por que isso está acontecendo? Aqui a gente encara uma lei econômica padrão, que é a da oferta e demanda. É natural que empresas, quando vão passar a serem listadas na bolsa, no processo que a gente chama de IPO, elas esperem momentos econômicos de maior confiança no mercado. Ou seja, momentos em que a Selic está baixa, em que a bolsa está subindo. Esses são ambientes perfeitos para as empresas entrarem na bolsa. E o contrário também é verdade. Anos de maior dificuldade costumam ter zero ou quase nenhum IPO disponíveis. E é por isso que a gente vê notícias como essas também. Bolsa não tem perspectiva de IPO após 3 anos de seca, desde 2021. E é aqui que a gente começa a ver uma escassez de oferta. As empresas que realmente se destacam e conseguem crescer mesmo em ambientes como esse, começam a ficar mais disputadas. Inclusive, boa parte dessas próprias empresas passaram a fazer recompra das suas próprias ações nos períodos recentes. Existem 127 programas de recompra abertos nesse momento, mostrando que tem muita empresa considerando as ações dela mesma barata pra caramba e ela considera um bom investimento comprar mais ações e colocar para dentro da tesouraria da empresa. E aí, junto disso, menos oferta de ações na bolsa, a gente ainda tem uma competição muito forte, que é o segundo motivo que a gente quer listar aqui. O gringo voltou muito forte para a bolsa, a gente já tinha falado sobre isso. No primeiro semestre desse ano, a gente viu a maior entrada de capital estrangeiro desde 2023. Enquanto o investidor brasileiro está pensando no presidente A ou B, está pensando nos juros, está pensando no ministro do STF, o que o gringo está entendendo é que vale a pena comprar. Afinal de contas, esse movimento aqui não é sobre otimismo econômico, é sobre valuation, é técnico e não narrativo. Eles lá fora conseguem muitas vezes enxergar melhor o que o brasileiro, dentro de todos os problemas, não consegue ver. E é por isso que todas as vezes no Clube do Valor a gente prega a bandeira de que você invista com estratégia. Não precisa ser as estratégias que a gente fala, mas que você garanta com você mesmo que o que te faz comprar uma empresa, comprar ações da bolsa, comprar fundos imobiliários ou vender, não é a preocupação com política, com o momento econômico, e sim o que a tua estratégia diz para que você faça. E quando a gente vai para os fundamentos, o fato é que, olhando para o histórico, a Bolsa do Brasil
Brasil segue em patamares mais baratos do que o que a gente viu na média dos últimos 25 anos. E é justamente nesse momento que muita gente está pessimista que investidores com estratégia de verdade conseguem se beneficiar das ineficiências no mercado. E eu vou te provar isso logo em seguida. Agora, se você ainda não tem muito claro como é que você pode se beneficiar de momentos como esse para ganhar muito mais dinheiro, aí você precisa ouvir o que a gente tem para te dizer no dia 2 de setembro, às 19 horas, no canal do Clube do Valor. O Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do clube, vai estar ao vivo num evento chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa 2.0. Nesse encontro, a gente vai te mostrar a nossa evolução da principal estratégia de ações baratas do clube. A mesma estratégia, inclusive, que é responsável por mais de 400 milhões de reais em investimentos dos nossos clientes aqui. E pela primeira vez em 10 anos, essa estratégia vai buscar os bancos mais baratos da Bolsa também. Para você entender um pouco mais como é que essa estratégia funciona e por que ela está evoluindo a partir de agora, eu te convido a clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo e se inscrever para esse evento, que é ao vivo e completamente gratuito. Beleza, vamos pro próximo motivo para em seguida eu te contar o que é que você tem que fazer num momento como esse. O terceiro motivo do porquê que a gente pode estar num dos últimos momentos para comprar ações do Brasil é porque o mercado tá pessimista pra caramba. E normalmente é nos momentos de maior pessimismo, de maior incerteza com a economia que a gente vive os períodos de preços mais baixos na história. Basta a gente olhar para esse gráfico famoso aqui na bolsa, que mostra que todas as vezes que a gente tá num pico de baixa, as principais revistas do Brasil trazem na capa manchetes de muito pessimismo. Tire o seu dinheiro da crise. A crise já está entre nós. Prepare-se, a crise vai ser longa. O Brasil à venda. Ou seja, enquanto todo mundo espera o pior, o que a história recente das últimas décadas mostra pra gente é que aqueles foram os melhores momentos da bolsa. Momentos esses, inclusive, que não tem nada a ver com o presidente vigente do nosso país. Visto que no período dos últimos 60 anos, independente do regime que a gente estava vivendo e de quem estava governando o nosso país, a direção da nossa bolsa de valores foi uma só, apenas pra cima, no longo prazo. Então, o pessimismo máximo que a gente chega é mais um motivo. Ou seja, historicamente, valeu a pena investir na crise. E aí você pode ouvir isso aqui e pensar, entendi, Felipe, mas eu prefiro esperar um pouco o mercado parar de cair para eu voltar a comprar. Tem muita gente que pensa assim ou não? Você pensa assim, que ainda não vai investir agora para esperar o mercado dar bons sinais? Me conta aqui embaixo o que você está pensando nesse momento. E como sempre, o nosso caminho precisa ser focar em fundamentos e não em narrativa. A Economática, uma das maiores empresas de estudos do mercado financeiro, desenvolveu um artigo há não muito tempo atrás, demonstrando que os melhores momentos de rentabilidade na Bolsa de Valores do nosso Brasil costumam acontecer em períodos subsequentes aos piores dias de rentabilidade da Bolsa. Isso aconteceu em 2008, isso também aconteceu em 2020. Perceba que aqui a gente lista os 50 melhores dias nos pontos verdes e os 50 piores nos pontos vermelhos. E quase sempre, quando a gente tem momentos de muita dificuldade, os dias seguintes apresentam altas históricas de rentabilidade. O que quer dizer que aquela pessoa que está esperando o momento certo, que não investiu porque espera o Brasilzão dar uns sinais mais de otimismo, essa pessoa provavelmente perdeu os melhores dias de investimentos na bolsa. E isso tem uma consequência gravíssima no longo prazo. Em um outro estudo da Economática, esse gráfico mostra a rentabilidade do Ibovespa no período dos últimos 25 anos, comparado com o Ibovespa para quem perdeu os 10 melhores dias de investimento. A gente tá falando aqui de uma diferença de rentabilidade de quase 3 vezes o capital investido. Então assim, vamos ser bem sinceros, se nem os maiores profissionais do mercado que respiram ações e mercado financeiro o tempo inteiro, eles não conseguem acertar o timing perfeito da bolsa, que dirá cada um dos investidores comuns do Brasil, que confiam cegamente que eles vão saber a hora exata de investir. Dito tudo isso, o que é que você tem que fazer para garantir que você vai estar sempre comprando os ativos na baixa e vendendo quando eles estiverem altos demais também? Foi justamente pensando em garantir uma solução para esse problema que a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica aqui no clube, que funciona basicamente como se você tivesse um time de futebol. Imagina agora que você é dono do Grêmio. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, você é dono do Tricolor Gaúcho. E aí você tá hoje com 22 jogadores. 11 são titulares e 11 são reservas. E assim, para quem já assistiu minimamente um jogo de futebol, você não vai simplesmente pegar 11 jogadores e colocar todos no ataque, todos atacantes. Você vai distribuir, você vai ter zagueiro, você vai ter goleiro, você vai ter meio de campo e você vai ter atacantes. Agora imagine o seguinte, imagina que você tem 2 jogadores para cada uma das funções. 11 em campo e 11 no banco. Só que agora, nesse momento, você tinha um outro atacante que estava lá no time do Bahia, emprestado, que você tinha feito um contrato de 1 ano e meio atrás. O contrato desse atacante venceu lá e ele voltou a jogar no Grêmio. Ora, os 22 jogadores que você tinha agora são 23. Você tem um atacante a mais. E nesse mesmo momento, um zagueiro seu foi comprado pelo Inter.
foi jogar na concorrência. Resultado do balanço final. Agora você tem um atacante sobrando e um zagueiro a menos. O que é que um técnico responsável e inteligente iria fazer num momento como esse? Ora, ele muito provavelmente iria fazer algum acordo com um dos atacantes que tá sobrando para que ele tenha recursos para comprar um novo zagueiro. E guardadas as devidas proporções do futebol real, é exatamente esse conceito que você aplica também na tua carteira de investimento. Todas as vezes que você tem um ativo em baixa, um zagueiro que tá faltando, você vai direcionar os seus próximos recursos de aportes, de vendas de ativos caros para comprar o que ficou barato. E eu sei que com uma analogia não vai te deixar muito claríssimo como é que você tem que agir num momento como esse. E é por isso que se você quiser a nossa ajuda diretamente do Clube do Valor para montar um sistema de alocação estratégica focado para você que considera o teu patrimônio, o teu perfil de investimentos, clica no segundo link aqui da descrição do vídeo, sem compromisso e sem custo nenhum para você falar com um dos nossos especialistas de investimentos. A gente vai fazer junto contigo um plano de carteira gratuito que no mínimo vai ser uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Clica aqui que a gente vai te mandar uma mensagem. Mas o fato é que uma estratégia de carteira como essa tira você da ansiedade do que é que está acontecendo e a hora certa de investir no mercado. E por isso eu te mostrei 4 motivos do porquê que a gente pode estar vivendo um dos últimos momentos de comprar ações no Brasil. Como deve ser a tua mentalidade e a tua gestão de carteira em momentos como esse. Agora, para você continuar assistindo os vídeos da gente aqui no canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.